Você vai sair desse vídeo sendo um expert em configuração de rotina para o Dynamo Player. Eu vou te ensinar a como colocar a descrição aqui da tua rotina, como configurar o nome, como criar a imagem, inclusive essa imagem aqui a gente vai criar junto. Vou te ensinar como colocar todas essas propriedades aqui de descrição, autor, URL e também a configurar aqui as tuas entradas, inclusive por ordem, ó. Então eu tenho diversas entradas aqui, essa rotina é uma rotina bem completa, que é uma rotina para criar a tabela de forma automática. Eu vou deixar o link aqui para você baixar, mas se você quiser aprender a criar ela passo a passo, permitindo você personalizar aí do jeito que você quiser, eu vou deixar esse conteúdo exclusivo aqui em cima para você também poder acompanhar. Esse é o conteúdo exclusivo que eu só tinha disponibilizado no meu curso, mas como eu tenho um carinho enorme por você que é inscrito aqui no meu canal, inclusive se você ainda não é inscrito, se inscreve aí para você não perder nenhum conteúdo como esse. E é claro, já deixa a tua curtida se você gostou desse conteúdo, e se você não gostar, no final aí pode tirar a tua curtida. Bom, e basicamente a gente vai fazer 3 tipos de configuração no Dynamo Player. A gente vai configurar as nossas entradas, que o usuário vai acessar ali, que nem eu tinha te mostrado. Vai configurar as saídas, que é o que vai estar visível para o usuário depois que ele executar a rotina, ou seja, o resultado que ele vai ver lá no Dynamo Player. E as propriedades da tua rotina, que aí inclui diversos atributos que a gente vai passar um por um, que é o nome da rotina, a descrição, imagem que vai aparecer lá no Dynamo Player, o autor que fez essa rotina, o URL saiba mais para clicar e acessar algum site, e também propriedades personalizadas, que a gente vai ver depois que dá para usar inclusive para colocar um histórico de versões, então é muito interessante para te manter um controle aí da tua rotina. Todas essas propriedades aqui, elas são opcionais, então você pode configurar elas ou não, por exemplo aqui o URL, se tu não tiver nenhum URL para colocar, não tem nenhum problema, pode seguir sem. Bom, então para a gente começar, vamos configurar as entradas aqui dessa minha rotina. Primeiramente, a gente vai clicar nos nós que a gente quer definir como entrada. Depois, a gente vai renomear esses nós para daí ordenar essas entradas. Então, eu particularmente, é uma estratégia que eu abordo, eu coloco a ordem das entradas no nome do nó. Então, já vou te mostrar lá como que a gente faz isso na prática. Então, aberta aqui essa minha rotina, aí lá no Dynamo eu abri aqui essa minha rotina, lembrando que ela é uma rotina de criação de tabelas, que eu já ensinei a criar aqui no YouTube. Se você quiser aprender a criar ela para daí conseguir personalizar do jeito que você quiser, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para você acessar, mas na descrição vai estar também o link para você fazer o download dela e aí conseguir acompanhar essa aula. Bom, eu tenho aqui diversas entradas que vão ser entradas lá para o usuário. Elas estão todas aqui com o nome nativo, né, o nome do nó. Elas já estão com valores pré-definidos. Então, por exemplo, aqui na string, que seria o nome da minha tabela, ele está como tabela de conexões. E aí, quando eu for acessar lá no Dynamo Player, ele já vai aparecer esse nome pré-definido, tá? Então, você pode colocar aqui, inclusive, assim, ó, nome da tabela, para daí o usuário sempre saber que ele vai ter que pegar isso aqui e deletar. Ou você pode deixar em branco mesmo, que daí vai facilitar ainda mais, que ele não vai precisar deletar nada, tá? Eu geralmente deixo em branco mesmo. Para definir cada nó desse como uma entrada, a gente vai ter que clicar nesse nó, clicar com o botão direito do mouse e aqui, ó, em Add Entrada. Quando você marca essa opção, esse nó ele vai passar a ser uma entrada do Dynamo Player, ó. Então, cliquei aqui em Add Entrada. Esse aqui de cima já estava clicado. E aí você tem que fazer essa configuração para cada nó. Sim, não tem uma forma, pelo menos eu não conheço. Se você conhecer, você, por favor, coloque aí nos comentários. Mas não tem uma forma da gente colocar em massa. Tipo assim, eu até fiz algum teste assim de selecionar vários nós, colocar como de entrada, mas não funciona, tá? Você tem que realmente ir nó por nó. Você já clica com o botão direito, nem precisa clicar com o esquerdo. E vai colocando aqui, ó. Alguns já estavam marcados. É de entrada. Beleza. Então tá. A gente definiu todos esses nós como é de entrada. Só que daí, se você simplesmente parar por aqui e salvar, eles não vão ficar na ordem correta lá no teu Dynamo Player. E também eles vão ficar com os nomes dos próprios nós. Então, por exemplo, lá na entrada de nome de tabela,
vai aparecer como uma string. Então, não é muito sugestivo, não fica fácil lá para o usuário, ou até para ti quando tu for rodar a tua rotina. Então, é sempre interessante a gente renomear esses nós para facilitar lá a entrada do usuário. E nessa renomeação é onde eu defino a ordem dessas minhas entradas. Essa ordem eu faço colocando um número como prefixo. Então, por exemplo, eu quero que a primeira entrada lá no Dynamo Player seja a seleção da categoria da tabela. Então, eu vou clicar 2 vezes com o botão esquerdo do mouse aqui nesse nó. Ou se você estiver trabalhando com uma versão mais antiga do Dynamo, você vai aqui com o botão direito e vai em renomear. Tá? Aí ele vai aparecer essa caixinha aqui, e aqui eu vou colocar o nome desse meu nó. Eu vou colocar assim, ó, 01, categoria da tabela. Beleza? Coloco aqui em aceitar. Esse outro aqui, que é o nome da tabela, a gente pode clicar 2 vezes aqui, ou fazer esse mesmo processo lá de renomear, né? E aqui eu vou botar nome da tabela. Depois aqui o tipo da tabela. E aí eu só tenho que lembrar de colocar aqueles números atrás para ordenar. Você pode nomear todos os nós aqui e depois definir a ordem, tá? Não tem problema nenhum. Aqui eu já coloquei na ordem correta, tá? Mas se você quiser definir essa ordem depois, fica à vontade, tá? Única coisa é que você não pode esquecer, ó. Então esse aqui vai ser a segunda entrada, eu vou colocar como 02. Esse aqui vai ser a terceira, eu vou colocar como 03 e assim sucessivamente, ó. Esse aqui seria os parâmetros, então eu coloco como 04. Aí eu posso até colocar uma sugestão, por exemplo, separar por ponto e vírgula, porque o usuário ele tem que saber que ele tem que colocar aqui os parâmetros separados por ponto e vírgula para ele entender que é toda uma separação que eu fiz aqui na rotina, para ele entender que são parâmetros separados, né? Eu tenho um parâmetro aqui de descrição do material e eu tenho um parâmetro de contagem, tá? Ele vai separar aqui. Depois eu sigo ali com os nossos view templates ou modelos de vista, né? Aí depois eu continuo aqui com o parâmetro de ordenação, de ordem aqui da minha rotina. E aí eu sigo aí até o final. Eu vou dar uma adiantadinha aqui nesse vídeo aqui pra gente conseguir ir pros outros passos, tá? Mas é basicamente esse processo, você vai repetir da mesma forma que eu fiz aqui. Perfeito, agora que eu concluí aqui de renomear os meus nós e inclusive estabelecer a ordem, você pode salvar, que aí a sua rotina já vai estar com as entradas configuradas, inclusive essas entradas vão estar na ordem que você especificar aqui. Bom, aí agora que a gente configurou as nossas entradas, a gente vai partir para a configuração das nossas saídas, que é super simples, tá? Nas saídas, assim como a entrada, você vai definir um nó como saída, ou você vai simplesmente colocar um nó de watch lá no final. E aí você nem precisa definir como saída esse nó. Bom, então basicamente aqui na nossa rotina, a gente vai procurar pelo nó que a gente quer que apareça para o usuário a informação. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso pegar esse último nó que aparece a tabela. Deixa eu só executar aqui para você ver. Ó, isso aqui vai aparecer a tabela criada, inclusive com o nome dela lá certinho. Eu posso clicar com o botão direito e colocar aqui como saída. Aí ele vai definir como saída aqui dessa minha rotina lá no Dynamo Player. Outra forma da gente definir como saída é você chamar um nó de watch. E aí você coloca aqui e não precisa colocar como saída, tá? Pelo que eu me lembro, esse funcionamento do Node Watch, ele não funcionava nas versões mais anteriores do Dynamo. Então, caso não funcione na sua versão, fica tranquilo, usa esse recurso aqui do saída aqui no nó que vai funcionar da mesma forma. E se você ficar com alguma dúvida, não deixa de comentar aqui que com certeza eu vou te ajudar. Bom, a parte de saída super simples, né? Mumuzinho. Agora a gente vai configurar as propriedades dessa nossa rotina, que aí já tem bastante coisa aqui pra gente ver. Bom, a primeira propriedade que a gente vai configurar, ela é uma propriedade já intrínseca da rotina, que é o nome dela. E o nome da rotina, o nome do arquivo, é o nome que vai aparecer lá no Dynamo Player, tá? Então você tem que colocar certinho aí o nome que você quer que apareça para o usuário. A segunda propriedade que a gente tem é a descrição da rotina, que é o textinho que vai aparecer ali do lado da imagem e abaixo ali do título, como você pode ver aí nessa imagem do lado. Então vamos começar a colocar essas propriedades no nosso nó. Eu vou aqui na minha rotina aberta aqui no gráfico do Dynamo e a gente vai aqui em cima em extensões e nós vamos em mostrar propriedades do gráfico, tá? Aí ele vai aparecer essa abinha aqui, com essas informações, que é justamente o que a gente vai preencher. Então, o primeiro delas é a descrição, então a gente pode botar assim, cria tabela de forma automática. Pronto, essa vai ser a descrição da minha rotina. A próxima propriedade que a gente vai ver
é a imagem. Essa imagem eu botei aqui N por N. Por quê? O formato dela é um formato quadrado. Eu não testei com altas resoluções, tá? Eu testei com uma resolução ali de 500 por 500 ou 300 por 300 e funcionou super bem, tá? Eu não testei em resolução, por exemplo, do Instagram, que é 1080 por 1080. Não vi se ele tem esse limite. Acredito que não tenha, desde que ele não ultrapasse um certo valor. Ali na configuração ele não diz nenhum limite de tamanho de arquivo, enfim, aí você pode testar, mas particularmente é tão pequeno que geralmente o tamanho 500 por 500 ele atende 100%, tá? E aí essa imagem você pode fazer no software que você quiser. Você pode usar, por exemplo, o Canva, que ele tem a versão paga, que eu uso aqui inclusive, mas você pode fazer também na versão gratuita que não vai ter nenhum problema. Você pode usar aí a inteligência artificial lá do ChatGPT, esse DLE aí que faz essa imagem, que gera essa imagem para você, e aí você só especifica lá o formato e o que você quer nessa imagem, ou você pode usar aí o software que você quiser de criação de imagem. Deixa eu só te mostrar aqui no Canva aqui como é que a gente pode fazer, né? Você vai criar uma conta lá no Canva, se você não tiver, você vai aqui em cima em criar um design, e aí você pode colocar o formato do tipo logo, tá? Eu não lembro agora se a versão gratuita tem opção aqui de tamanho personalizado, mas você pode colocar aqui o tamanho logo, que vai atender muito bem, tá? Você bota aqui logo e aí você vai configurando aí do jeito que você quer, tá? Então no meu caso aqui, por exemplo, eu sempre costumo fazer um ícone bem simples, tá? Mas que retrate mais ou menos ali, claro, você não vai conseguir retratar tudo 100%, né? Mas que dê ali mais ou menos uma ideia do que vai ser aquela rotina, né? Então, por exemplo, a nossa rotina, criação de tabela, a gente pode ir aqui em elementos, a gente pode procurar por uma tabela que seja legal para colocar. Então, deixa eu ver aqui, a gente tem a opção aqui de elementos gráficos, e a gente pode procurar aqui por uma tabela, e aí você pode colocar aí a tabela que você quiser, né? Desde que seja aí na versão gratuita, se você só tiver nessa versão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, essa tabela aqui, que é uma tabela que está na versão gratuita. E aí você coloca algum objeto, algum elemento que represente que ela está sendo criada. Eu geralmente coloco um brilho, que ele representa tipo novo, sabe? Fresh. Aí você pode, enfim, você pode colocar um mais, sei lá, pode fazer o que você quiser, tá? Que vai da sua criatividade. Isso aqui inclusive dá para mudar a cor, né? Então posso botar um roxinho aqui do Beancoder. E o fundo fica à vontade também, tá? Você pode botar branco, pode botar a cor que você quiser. Você pode deixar branco, pode trocar para preto. Então, por exemplo, eu vou trocar aqui, clico aqui no fundo, vou nessa bolinha aqui de cor e troco aqui para preto, ó. Não ficou legal nessa minha imagem, tá? Não ficou bacana. Então, você tem que ver aí de acordo com a imagem que você pegar. Então, no meu caso aqui, eu vou deixar como branco mesmo, que funcionou certinho, ó. É só ajeitar aqui, tal, beleza. Você clica aqui em compartilhar e você vai baixar aqui essa imagem e fazer o download aí no seu computador. Assim que você fizer o download, você vai lá na imagem aqui em cima, vai acessar essa imagem que você criou e prontinho. Ela já vai estar lá e aí a gente pode continuar com as outras propriedades, que é o nome do autor. Então, no meu nome aqui, você pode colocar o seu. O URL, caso você queira botar aí alguma página sua, LinkedIn, YouTube, ou às vezes um site que você está vendendo essa rotina, você pode colocar aqui o site. Então, por exemplo, beancoder.net. Lembrando que todas essas propriedades aqui que eu te mostrei, elas são opcionais, tá? Então, não é uma regra você colocar, por exemplo, um site ou o nome do autor. Fica bem tranquilo quanto a isso, preenche só o que você acha que faz sentido para sua rotina. Só o que está faltando aqui para a gente configurar essa nossa rotina é colocar uma propriedade personalizada. Aí esse campo é livre, tá? Você pode criar várias propriedades que você quiser. Eu particularmente gosto para colocar histórico de versões. Então, a gente vai aqui em propriedades personalizadas, você vai aqui com o baizinho e você vai colocar aqui propriedade personalizada. Por exemplo, cada propriedade dessa pode ser uma versão, ó. Então, versão 1.0 vai ser, por exemplo, a versão inicial. E aí, se você criar outra propriedade, ó, você pode colocar, sei lá, a versão 1.1, sei lá, correção dos bugs relacionados à família, sei lá, uma coisa que você fez lá. E aí você pode deixar todo o histórico aqui no teu Dynamo Player, tá? É bem interessante você trabalhar com essas propriedades, ou você pode só deixar aqui versão inicial e tá tudo certo, tá? Ele não tem nenhum botão aqui para você salvar, tá? Então você pode fechar aqui sem medo, só não esquece de salvar a tua rotina. Então você dá lá o Ctrl S, ou vai aqui no arquivo salvar, né? E aí tá feito. Você já pode ir lá pro Dynamo Player. Vamos acessar lá o nosso Dynamo Player. E olha só que legal, ó. Criou aqui a nossa imagem, né?
Inclusive o fundo eu errei, eu deixei um fundo não tão branco. Você pode colocar aí o fundo bem branco para ficar igual essa cor aqui do reprodutor do Dynamo, tá? Que é um fundo branco, branco mesmo. E aí se você clicar aqui nela, ó, no título, por exemplo, vai ter todas as entradas lá que a gente configurou e todas elas estão ordenadas que a gente fez. E tem aqui a descrição, tem o autor, tudo lá conforme a gente configurou junto. Só uma observação que o URL não apareceu aqui, tá? Então eu vou editar esse meu nó aqui pra gente ver o que aconteceu. Bom, vou acessar aqui minhas propriedades do gráfico de novo. E aí, ó, ele não salvou o meu URL, ó. Eu vou colocar agora o meu URL com esse HTTPS, que é basicamente eu peguei o meu site aqui em cima, ó. Quando tá o site aqui no navegador, você pega ele e dá um Ctrl C, tá? Aí você vai copiar aqui todo esse endereço completo. Inclusive, ó, aproveitando aqui, se você quiser aprender Dynamo comigo, aí do zero ao avançado, aprender a criar suas rotinas, fazer o Revit trabalhar para você passo a passo do zero, ter acesso às minhas rotinas de forma exclusiva e também ter acesso ao meu suporte, que a gente tem aulas ao vivo aí a cada 15 dias para tirar dúvidas, com conteúdo exclusivo e também todos os meus materiais que vão te guiar nesse processo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você se inscrever no nosso curso Método AutoRevit. Juro pra ti que essa public não foi intencional, tá? Eu só não podia perder a oportunidade de te mostrar esse ouro, que é o nosso curso, que vem recebendo muitos alunos aí do Brasil inteiro, o pessoal fera mesmo, que tá conseguindo criar suas rotinas do zero. E eu fico muito feliz e impressionado com o resultado que eles estão conseguindo ter. Mas vamos voltar aqui para nossa aula e aí depois no final do vídeo você dá uma conferida lá no que te espera no nosso curso incrível. Bom, coloquei aqui o meu HTTPS, beleza. Agora é só a gente fechar, dar um save, vamos fechar aqui de novo. Vamos abrir o nosso Dynamo Player para ver se deu tudo certo. Ó, vou clicar aqui na minha rotina e agora sim, ó. Agora ele apareceu o meu URL aqui certinho. Inclusive se você clicar, ele já redireciona para a página. Muito interessante aí se você quiser compartilhar o teu material ou quiser compartilhar outras soluções. Tá feito, agora você é profissional na configuração do Dynamo Player. Espero que te ajude muito nas tuas rotinas a conseguir aí entregar um padrão mais profissional, seja para o cliente ou seja para a empresa que você trabalha. E não se esquece de deixar aqui o seu like se você gostou desse vídeo, se foi o conteúdo útil para ti. E se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo como esse. É realmente um conteúdo que eu faço com muito carinho aqui para vocês conseguirem aí automatizar seus processos no Revit, fazer o Revit trabalhar para vocês, criando aí as suas próprias rotinas. Valeu e te vejo no próximo vídeo. Até lá!